Feliz o homem que ama o Senhor e serve. Então, minha gente, nós estamos diante de um evangelho que já nos é conhecido, mas que traz para nós uma carga sempre renovadora da nossa experiência de Deus. E antes de ouvir as leituras, a gente cantou um mandamento de Israel, do antigo Israel, por favor. Esse mandamento do antigo Israel, esse novo Israel não está com nada. O mandamento do antigo Israel é: Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, um é o Senhor. Então, antes dos 10 mandamentos da lei de Deus que foram impressos numa pedra, Deus deu esse mandamento antes: escuta. Escuta. E escutar é a condição básica para saber o que Deus quer. Por isso a escuta, ela produz em nós a fé. Paulo, o apóstolo, vai dizer isso. A fé vem pelos ouvidos. Porque só tem a fé quem escuta a palavra de Deus, que é a revelação para nós, e responde a essa palavra com sim, diante dessa revelação. Então esse povo de Israel, esse povo da antiga aliança, ele é chamado então a ouvir a palavra de Deus, o mandamento de Deus. E depois que esse povo ouve, diz o livro do Êxodo, que não foi lido hoje, nós faremos tudo o que o Senhor nos propôs. Nós faremos e obedeceremos a tudo que o Senhor nos comunicou. 2 vezes. Está lá no capítulo 24 do livro do Êxodo. Então esse povo responde a esse mandamento e faz com Deus uma aliança. Moisés joga sangue sobre o povo, asperge o sangue sobre o povo, derrama a outra metade do sangue sobre o altar, e aí declara: hoje se cumpriu essa aliança que vocês acabaram de firmar com Deus através de todas essas cláusulas. Esse é o sangue da aliança que vocês cumpriram com Deus através de todas essas cláusulas. Então, a lei de Deus foi lida, o povo respondeu concordando com a lei de Deus, se comprometendo a cumprir a lei de Deus, e a aliança foi selada com esse sangue derramado sobre o altar e sobre as pessoas e os animais que foram sacrificados. E aí, esse povo se tornou o povo da aliança. Eles quebraram a aliança várias vezes depois, né? Mas enfim, é o povo da aliança. E quem refaz a aliança é sempre Deus, porque o povo é infiel. Muito bem. Então esse povo, quando ia para a sinagoga aos sábados de manhã, que era o dia deles consagrado a Deus, eles então rezavam, chamavam: escuta, Israel, o Senhor é o nosso Deus, um é o Senhor. A gente cantou a primeira parte em hebraico, depois cantamos em português, a mesma coisa. Jesus cantou isso muitas vezes, todos os sábados, durante toda a vida dele. Ele era judeu. E ali nesse Shema, que quer dizer escuta, né? Esse Shema, eles professam também a fé no Deus único. Escuta, Israel, o Senhor é o nosso Deus, um é o Senhor. Ao contrário dos deuses vizinhos, dos deuses pagãos, que tinham Deus para cada setor da vida. O Deus da agricultura, o Deus da fertilidade, o Deus da guerra, o Deus da sabedoria, da escola, né, da ciência. Não, Israel só tem um Deus. E o Shema era como uma profissão de fé para eles. E aí vem Jesus.
Jesus que vai modular essa experiência da fé de Israel e vai elevar essa experiência para um novo patamar. E o novo patamar é esse. Esse que a gente ouviu no Evangelho hoje. Os fariseus, que são um grupo de cristãos muito piedosos, excessivamente piedosos, quase chatos, ou chatos, né? Esses do tempo de Jesus, tá, gente? Eles implicam com Jesus, eles, os herodianos e os saduceus, também chamados de doutores da lei. Provavelmente Jesus era um fariseu também, mas é um fariseu diferente, lá do norte da Palestina, da Galileia, que tinha a cabeça muito mais livre do que os fariseus ali, incrustados ali no templo, que eram cabecinha fechada, muito fanáticos, etc. Enfim. E esses vão atrás de Jesus de novo para provocá-lo. Porque Jesus está incomodando. E é claro que Jesus incomoda. Né? Se Jesus não incomoda, tem alguma coisa errada. Né? Então, ele está incomodando as pessoas. E aí, eles dizem: mestre, qual é o maior mandamento? E aí Jesus repete o que está na Bíblia. O maior mandamento é: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua inteligência. E o segundo mandamento é semelhante a este: amará o próximo como a ti mesmo. E aí Jesus dá um tapa de luva assim bem sutil na cara deles, né? Que é: esses mandamentos são a síntese da lei e dos profetas. Por que é sutil esse tapa de luva? Porque os fariseus, na ânsia de ser fiéis a Deus, inventaram uma porção de mandamentos, acessórios, mais de 360 mandamentos. E esses mandamentos acessórios, no fundo, eram mandamentos restritivos. Não faça isso, não faça aquilo, isso é proibido, não pode, de jeito nenhum. A lógica era essa. E esses mandamentos restritivos acabaram ganhando importância maior na experiência do povo de Israel. A tal ponto que esses fariseus se converteram, se transformaram em policiais da fé. Qualquer um que arredasse o pé um pouquinho para fora do mandamento: você está impuro, porque você saiu fora do mandamento que está prescrito na lei. Por isso Paulo vai brigar muito com a lei, né? Dizendo que isso era uma exterioridade que não estava ajudando ninguém a agradar a Deus, ninguém a viver a comunhão com Deus, porque virou um sistema mais de exclusão do que de inclusão das pessoas, que botou mais para fora do que para dentro. E nessa experiência de botar mais para fora do que para dentro, como é que se vive o maior mandamento? De agradar a Deus. Se a gente põe para fora quem Deus quer por perto. Se a gente põe para fora quem a gente deve amar. Como é que faz? Então, isso se tornou um problema. E o Evangelho, que foi escrito mais ou menos na época em que os cristãos estão em litígio com os fariseus, com os judeus, mas sobretudo com os fariseus, essa briga parece muito forte no Evangelho de Mateus. E aí Jesus diz: esses dois mandamentos são a síntese da lei e dos profetas. Ou seja, vocês multiplicam mandamentos excessivos que não resolvem nada, que não chegam à essência, e aqui estão dois mandamentos que precisam ser cumpridos e que são essenciais: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A síntese está aqui, isto é, a essência está aqui, nesses dois mandamentos. Então a crítica aqui sutil é essa: os mandamentos que vocês fazem não resolvem de nada, mas o mandamento de Deus, aqui é a essência de tudo.
Então, o que Jesus demonstra? Ele demonstra que a gente precisa de muito pouco. E o muito pouco é viver o amor a Deus e ao próximo. E esse amor a Deus e ao próximo, Jesus eleva isso a um outro patamar também, a uma outra situação, a uma outra condição. Porque ele mesmo vive isso, como ser humano e como Deus encarnado, ele vive isso. E como é que Jesus vive esse mandamento? É claro que ele assume aquilo que está dito na lei de Deus em primeiro lugar. Nós ouvimos na primeira leitura. Não maltrates o pobre. Você também foi pobre. Por isso você não vai maltratá-lo. Você sabe o que é. Você não pode fazer isso. Não maltrate o escravo. Você também foi escravo. Não maltrate o estrangeiro. Você foi estrangeiro. Se alguém te pedir dinheiro emprestado, você vai emprestar, mas sem cobrar juros. Não seja usuário, né, que comete o pecado da usura. É só ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Se você tomar de alguém o manto de dia, de noite você tem que devolver para ele dormir. Ele não pode dormir sem o manto, não. Então esse Deus de Israel é um Deus que está muito atento aos pequeninos, aos pobres, aos sofridos, à viúva, ao órfão, aos desamparados. E ai de quem fizer mal a eles. Então Jesus aprendeu que o amor ao próximo começa desses aí, dos pequenos. E Deus está olhando, Deus está sabendo. Porque Deus escuta o grito deles, dos pequeninos. Deus escuta. Isso está lá no livro do Êxodo, no capítulo 3. Eu ouvi o clamor do povo que gritou, eu conheço os seus sofrimentos, eu desci para libertá-los. Então Deus sabe o que o povo pobre, sofrido, sofre. Então Jesus aprendeu isso. Jesus pegou isso agora e elevou, porque ele viveu isso. E ele viveu isso de uma maneira, digamos assim, imensa, né? Notável, modelar para nós. Então Jesus é aquele que se põe diante da mulher que está para ser apedrejada e defende essa mulher que tinha de fato cometido pecado, dizendo: quem de vocês não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus acolheu o leproso, que todo mundo mandava pedra nele para ele sair de perto, porque todo mundo tinha medo de pegar a lepra. O leproso tinha que gritar: lepra, 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 por onde ele passasse para que as pessoas se afastassem. Ele tinha que andar com cabelos desgrenhados, roupa rasgada, para que ninguém se aproximasse. Era uma exclusão terrível. Mas os leprosos tinham confiança de chegar perto de Jesus e dizer: Jesus, se você quer, você pode me curar. Jesus tocava e dizia: eu quero, fico curado. Jesus chegava perto das crianças que eram colocadas para fora. Os discípulos mesmos estavam afastando as crianças. Jesus: não, deixem vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Jesus tratava bem o estrangeiro. Quando o oficial romano foi lá pedir a Jesus para cuidar do seu servo que estava doente em casa, Jesus imediatamente disse: vou curá-lo. Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, dize uma só palavra, meu empregado ficará curado. Então, vejam comigo, Jesus cumpre o mandamento de Deus que a gente ouviu na primeira leitura. Ele olha com a generosidade de Deus para os excluídos. Mas o que mais faz Jesus? O que mais ele faz é dar a sua vida, amar até o fim. E esse amar até o fim tem a sua expressão máxima na cruz. Por isso a cruz é o nosso símbolo, porque nós vivemos debaixo desse amor. Não é porque a gente adora um Deus morto, como somos acusados por aí, né? De adorar um Deus morto porque carregamos a cruz no peito. Não. É
por causa do amor. A cruz é símbolo do amor, que se desdobra sobre o outro até o extremo, até o fim, até a última gota. E isso é o que a gente vive. Quantas e quantas famílias a gente acompanha aqui na paróquia, em que a gente vê a dedicação extremada do marido para a esposa, da esposa para o marido, do filho para a mãe, dos filhos para o pai, das filhas para a mãe, para o pai, etc. Dos pais para os filhos. Amor extremado, amor extremado. Amor extremado significa eu vou amar até não sei onde, mas eu tenho que continuar amando. Isso já é vivido por nós, dentro do nosso âmbito familiar. Tem aqui o exemplo de uma irmã que pertence à nossa comunidade, que há muito tempo não está aqui, porque está cuidando de uma irmã lá no Espírito Santo. A irmã dela está para morrer, já tem 3 anos. Os médicos estão dizendo, está desenganada. 3 anos de desengano, gente. Diz que a mulher acorda e fala assim, oi, eu ainda estou aqui, né? E volta. Aí fica uns tempos sem falar com ninguém. E essa religiosa, que é da nossa comunidade, estava cuidando dela. Parou a vida inteira para cuidar dela. E é isso, é amar até não sei aonde, né? A única certeza é amar. Então, o que Jesus propõe, o Espírito Santo já está fazendo acontecer no meio de nós. Nós já estamos vivendo isso. E se a gente for contar os casos de cada um, a gente vai ver o que a gente viu. Né? A gente vai contar o que a gente viu na vida dos outros e na própria vida. O que o Espírito Santo faz a gente fazer? Né? Fazer o que Jesus fez, amar. E porque ele viveu assim, nessa entrega absoluta, ele viveu esse mandamento, então o mandamento do amor ganhou uma nova estatura. Ele deixou de ser o mandamento do povo de Israel e passou a ser o nosso mandamento. E o nosso mandamento é amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Mudou. Para nós, já é esse mandamento agora que é a síntese da lei e dos profetas. Porque Jesus resolveu viver o mandamento do amor, então ele levou a coisa. Entenderam? Então agora, o mandamento cristão é esse. E a gente canta isso na aclamação ao Evangelho, né? Da Quinta-feira Santa. Eu vos dou um novo mandamento, e vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, disse o Senhor. Quinta-feira Santa, a gente canta isso. Depois a gente proclama o Evangelho do Lava-Pés, onde Jesus, Mestre e Senhor, vai ocupar o lugar do escravo para lavar os pés daqueles que ele ama. Porque quando a gente ama, a gente eleva a vida do outro. Mesmo que signifique que a gente tem que se rebaixar, como Jesus se rebaixou no lava-pés e na cruz. Só o amor justifica uma coisa dessa. Só. Então, meus irmãos e irmãs, aqui está uma distinção verdadeira. A distinção verdadeira do cristão é esse mandamento. Eu posso dizer 1000 vezes por aí, sou católico, mas se eu desprezo os pobres, se eu maltrato as pessoas que sofrem, se eu não pratico o mandamento do amor, essa palavra, eu sou católico, cai no vazio. Não serve de nada. Então, diante do mundo, o nosso testemunho é esse mandamento. Amar, no sentido proativo, no sentido de fazer, de realizar esse amor. E diante de Deus, isso também vale, evidentemente, mas vale diante de Deus aquele cuidado
para com os mais fracos e necessitados, os quais, como vimos na primeira leitura, Deus vigia e escuta o seu grito. Então, que no esconderijo do nosso coração e das nossas ações, a gente não se esqueça desse amor que Deus tem por eles. Por todos os que sofrem, por todos os que são fracos, por todos os que passam fome, pelos doentes, pelas pessoas excluídas, pelos deixados ou expulsos do nosso lado. Que nós sejamos então parceiros destes que Deus ama tanto. E isso Deus vê. Meus irmãos e irmãs, esse é o nosso mandamento, essa é a nossa identidade. E por isso Deus, que é um, Deus é um, não ficou de fora dessa experiência do amor. E esse Deus que é um, por causa do amor, se apresentou para nós em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E o que faz as 3 pessoas ser um só Deus é o amor. O amor é a liga que une essas 3 pessoas no mesmo amor. E sendo para nós também um único Deus. Escuta, Israel, o Senhor é o nosso Deus, é o Senhor. Amém. Feliz o